Um abraço para você que está do outro lado. Bem-vindos e bem-vindas. Estamos iniciando mais uma edição do seu programa Sem Cortes. Esse programa aqui no YouTube do Bahia Notícias. Programa semanal e também a gente faz os cortes, né? A gente tem, assim, dois momentos com os nossos convidados e aí a gente compartilha, mas você pode estar sempre nos acompanhando. E agradecer ao Bahia Notícias, Ricardo Luz, a Rebeca, os nossos convidados. Nosso querido Igor! Esse cabra é bom, é do bem, nos ajuda muito aqui no áudio e na técnica. Aos nossos apoiadores, a Clínica Mais Cabelo, tratamento capilar, transplante capilar. Agradecer ao Núcleo de Urologia da Bahia, do Hospital da Bahia, a clínica do nosso querido Dr. Ivan Carilho Pinto, filho, um grande profissional. E também aos nossos amigos lá do Gran Hotel Estela Maris, o melhor e maior resort urbano de Salvador. Viviane, um beijo para você. Ele está aqui. Eu tive um prazer enorme de fazer parte da família, de estar na Rádio Taparica durante 7 anos. Vivi momentos excepcionais. A gente fazia o programa, era o Fast Folia Mix, e sempre com exclusividade lançava as músicas do Chiclete com Banana. Eram 2, 3 músicas a cada verão. Então era assim, maravilhoso, fazia o futebol, enfim. Querido Vadinho, venha. Obrigado por você tá aqui com a gente. Que bom vê-lo, bem como sempre, feliz como sempre, trazendo as novidades. São muitas novidades do Chiclete com Banana. Como é que você está, meu querido? Tudo bem? Tudo tranquilo, cabeça em cima do pescoço e respirando em alto e bom tom. Que maravilha! E a nossa querida banda Chiclete com Banana vai fazer um verão 2026 maravilhoso, com grandes novidades. Como é que está ela hoje pelo Brasil, Vadinho? Geralmente é uma coisa engraçada, né? Geralmente o artista, quando chega, eu sempre pondero essas coisas, vou criar uma polêmica aqui. Tem uns artistas que chegam e fazem assim, aí ele vai ali na Espanha, faz um show e faz minha carreira internacional. Aí o cara já é internacional. Com um show. Daqui a pouco vai entrevistar o artista diz assim, como é que está sendo você pelo Brasil? Como é que está? Ah, tudo ótimo, lotando todos os lugares. Nunca ninguém bate na trave, né? E aí, bem, como é que você está? Bem, tá tudo bem. É mais ou menos um Instagram. O artista na entrevista, né? Um Instagram. Por que é um Instagram? Porque no Instagram você só corta pratos bonitos, você numa lancha, você num carro. Feliz, com grana. Não vê ninguém feliz no Instagram. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Porque passa uma positividade legal. Aí quando você me pergunta isso, eu digo assim, logo de saída, o Chiclete com Banana está muito bem, mas tem lugares que a gente vai que não está bem. Você está entendendo? O que é que não está bem? Ah, não deu o público que a gente esperava. Isso é natural. Então a gente tem que falar muita verdade. Nós tivemos agora na Espanha, aliás, você sabe que o Chiclete Banana sempre fez excursão pela Europa, né? Pela Europa. Várias vezes já fomos na Alemanha, várias vezes já fomos na Espanha, Itália, todos os lugares do Brasil já corri, grandes festivais. Mas nem por isso nós temos uma carreira internacional. Você está entendendo? Entendi. Nós vamos lá, tocamos e voltamos. Então essa é a verdade, que às vezes a gente tem que mostrar para não ficar aquela coisa de como é que você está? Não, está bem, lotando em todos os lugares. Estamos lotando, é uma grande parte, grande maioria, nós temos recebido uma receptividade muito grande, né? Temos tocado muito. Então a média está boa. Mas as coisas, às vezes, a gente fica triste assim, quando chega a dizer, a gente esperava assim uns 6 mil, deu 3, certo? Acontece isso também. Mas estamos bem. Graças a Deus. Mas as pessoas precisam entender que o axé não é mais como há 20 anos atrás, que você lotava, um artista lotava, enchia, com algumas exceções. Por isso que se junta muito com outros estilos musicais, como os estilos musicais precisam também dos artistas do axé music. Tem uns 11 anos que Bel saiu, né, Vadinho, do Chiclete com Banana. Vocês fizeram todos os esforços, tentaram de todas as maneiras que ele não saísse, ou você acha que chegou o momento mesmo do artista ter que seguir a carreira dele solo e o Chiclete seguir a carreira dela também? Todos os esforços foram feitos, Vadinho, nessa época? Da nossa parte, os esforços foram feitos, realmente, né? Mas eu acho que era uma decisão dele. Eu acho que talvez, isso eu estou falando... Você foi pego de surpresa?
Era uma coisa que ele saiu em fevereiro de 2014 e a gente já veio conversando desde agosto de 2013. Né? Fomos tendo reuniões, fomos fazendo tentativas, tivemos 1000 discussões em prol de ver se arrumava a casa de uma maneira. Porque você imagine que uma banda com uma quantidade de anos, né, fazendo sucesso, é lamentável que ela se fuja assim, principalmente no caso do Chiclete Banana, que as mudanças de integrantes do Chiclete Banana foram poucas durante o ano. Teve muitas, por exemplo, Missinho foi que saiu, Johnny faleceu, quer dizer, teve essas poucas mudanças. Então foi uma coisa que não foi agradável para a gente, vou dizer que não foi agradável, não era o que a gente queria. Mas, como eu digo a você, as mudanças, elas aparecem, as possibilidades de mudança aparecem, você tem que olhar para frente, certo? Hastear a bandeira e tocar o barco para frente e vem o vida que segue. Mas eu acho que acabou num resultado positivo, porque não teve arestas, então estamos seguindo aí a nossa vida. A relação ficou boa? Hoje você tem uma relação boa com o Bel? A família tem entre vocês? Temos uma relação, certo? Cordial. É cordial porque também, você entenda bem, a vivência aumenta a vivência aumenta a relação. E quando você parte para trabalhar de um lado, o outro parte para trabalhar do outro, essa convivência diminui bastante. Então, automaticamente vai diminuindo a relação, participação e etc. Na época deve ter sido muito difícil a mudança e a escolha de quem poderia substituir. Por que naquele momento foi escolhido o Rafa e não o próprio Kio, Vadinho? Talvez fosse mais fácil. Na verdade, Jeffrey, eu e Rei conversamos muito a respeito. Nós tínhamos uma intenção e acabamos errando. A nossa intenção era mudar até a concepção musical do Chiclete Banana naquele momento. Eu queria mudar alguma coisa, queria fazer uma coisa diferente. E nos perdemos aí, porque a nossa raiz era o que o Chiclete Banana tinha construído. Tá entendendo? Aí eu disse assim, poxa, a gente tentou, mas não linkou. Todo mundo sabia, inclusive os chicleteiros, todos esses das caminhadas chicleteiras, sempre comentavam com a gente quando tinha oportunidade. Rafael canta bem, mas ele não é a cara do chiclete, ele não tem o DNA do chiclete, ele não tem o axé do chiclete. E a gente fez de rogado e fomos tentando continuar com isso. Resultado que não vingou. Não vingou e a gente se conscientizou de que a gente não podia pegar o Chiclete Banana e fazer uma mudança radical. O Chiclete Banana era Chiclete Banana e ia acabar Chiclete Banana com essa coisa da raiz. Aí nós visualizamos e nós encontramos o foco de Kio. Você entendeu? Há muito tempo, vale ressaltar que eu já tinha sinalizado que gostaria de tocar com a gente e tal. Né? Mas como a gente tinha o objetivo de mudar, a gente fugiu de morto. Mas na hora que a gente decidiu dar continuidade, e foi isso que aconteceu, por incrível que pareça, quando a gente, naquela época, comentava-se muito que o axé estava embaixo, que o axé estava caindo, que etc e tal. E eu sempre lutei contra essa frase de que o axé estava embaixo. Eu sempre dizia o seguinte, o axé chegou a um nível que se estabilizou. E quando se estabiliza, ele deixa de ser aquele oba-oba, aquele sucesso, aquela coisa. Então o axé ficou assim, como o rock and roll, como o bolero, como o samba, ficou todo mundo nivelado ali, não tem mais aquele... Aí daqui a pouco vem uma novidade, vem um funk e tal, ele vai subir disparado, vai ser moda, e depois ele vai se estabilizar e ficar todo mundo ali no seu patamar. O Vadinho, não deve ter sido muito fácil essas mudanças, né? Porque assim, vocês tinham um patamar enorme de bloco Camaleão, do Nana, enfim. E aí, com o tempo, normal, né? As mudanças acontecem. Eu vivia isso muito também dentro do Eva, dentro do outro Eva, com a saída de Ivete. Não foi uma tarefa fácil, os caras ralaram pra caramba. Como vocês também ralaram, continuam ralando e tudo vai se estabilizar. Como foi esses anos, Vadinho, sem ter o super glamour da banda Chiclete com Banana no seu dia a dia? Você sofreu muito, cara, com isso? Atrapalhou. Nos preocupou, etc. Por quê? Porque a linguagem musical
que Bel continuou usando, que era a mesma linguagem do Chiclete com Banana, ele continuou usando as mesmas músicas, as músicas que eram do Chiclete com Banana. Inclusive, ele fazendo carreira solo, ele canta ainda hoje a música Chiclete, como se tivesse. Então, ele usou essa coisa que nós criamos e saiu fazendo shows dele galgado nas músicas do Chiclete com Banana. E o Chiclete com Banana tinha suas músicas. Só que a opção dos contratantes, a maioria dos contratantes, como o pessoal do Fortal, o pessoal do Carnatal, o pessoal do Vital, etc. e tal, eles optaram por Bel. Isso dificultou a gente, certo? Muito. E aí eu não sei, até eles dizerem assim, eu vou botar Chiclete e Bel no mesmo evento, talvez fique over, né? Não sei. Não sei. Isso aqui, nesse momento, eles fizeram essa opção. No primeiro ano, no segundo ano, foi mais difícil para a gente, mas depois, trabalhando com o Gabriel, que era Gabriel Barão. Gabriel Barão tinha uma carteira muito grande, vasta, no Brasil inteiro, e o Brasil é grande, tem espaço para todo mundo. Sim. Começamos a participar de outros eventos, que não aqueles que nós participávamos, certo? Fazendo shows em lugares que até não fazíamos, e estamos fazendo agora. Agora, quando eu falo, há 5 anos atrás, que a gente vinha fazendo 6 anos, e Barão também participou muito dessa transição. Agora, que foi claro que nós sabíamos que ia ser um pouco difícil, mas o desafio o bom do desafio é esse, é você chegar lá, enfrentar de cara e dizer, tudo é possível, eu vou fazer. Embora, em um determinado momento, daquelas reuniões, grava isso aí, aí podia ser até um corte. Eu estou ligado aqui, ó, já tá. Repare bem. Vai ser. Uma vez, amigo, esse aí, viu? Ele pode ter esquecido, a Bel pode ter esquecido, em uma das reuniões que a gente falou discutindo sobre a saída ou não, ele me perguntou se eu ia continuar com o Chiclete com Banana, e eu disse que ia, aí ele disse que eu não ia conseguir. Depois de 10... Ele quis comprar a marca em algum momento? Ele quis ser seu sócio majoritário? Vai? Não, foram várias propostas discutidas, viu, Jeff? Várias propostas. Mas não foram uma nem duas propostas, foram várias propostas. Eu acho que estava todo mundo querendo arrumar a casa, mas a proposta final foi a gente comprar parte dele, certo? A proposta final foi essa, a gente comprar a parte que fizemos um levantamento do valor da marca e etc e tal, e compramos a parte dele, eu, Rei e o Wilson. Certo? E ficamos aí parceiros aqui até agora. E como foi a separação do irmão, né, dos irmãos, né, você e o Wilson Bel? E como foi a separação do chicleteiro, que gostava do chiclete, que passou a ser belzeiro? Não deve ter sido muito fácil isso aí, né, Vazio? Esse chicleteiro e belzeiro é uma coisa muito engraçada. Eu estou dizendo que os dois artistas, no caso o Chiclete com Banana e Bel, eles estão trabalhando em cima do mesmo estilo musical, música, né? Eles estão trabalhando, nós estamos estamos trabalhando, tanto o Bel como a gente, na mesma coisa que o Chiclete e o Banana deu régua e compasso para a gente. Então, quando o cara faz belzeiro, é como se ele tivesse no subconsciente um pouco do chiclete. E quando o cara faz chicleteiro, ele tem no subconsciente um pouco de Bel, certo? Então, é difícil até desassociar e etc. tal, por causa do tempo que nós fizemos e da importância que o Chiclete com Banana no todo teve para a música da Bahia, sabe? Mas não existe uma rivalidade entre eles, você está entendendo? Não, eu estou optando por ser belzeiro, chicleteiro, outros talvez não gostem tanto de Kio, outro gosta de Bel, e assim, outro não gosta de Bel, gosta de Kio, eles se misturam nisso. Eu tenho certeza que na minha caminhada chicleteira, que acontece no bairro, tem muito belzeiro, tem muito cara que é fã incondicional de Bel, mas estão lá na caminhada chicleteira porque gostam do chiclete também. A gente está conversando com Vadio Marques. Eu posso falar uma coisa para você. Talvez essa tenha sido a primeira entrevista que Vadinho deve estar concedendo, falando talvez assim desses bastidores, né? E quando ele chegou aqui eu perguntei, posso fazer qualquer pergunta? Ele pode. Claro que eu não vou ficar aqui tumultuando nem fazendo, como é que se diz? Trazendo muita notícia desses bastidores, que realmente não é nem nosso interesse, mas a curiosidade às vezes das situações. Vadinho, me diz uma coisa. Ser amigo
ser amigo de Vadinho do Chiclete, época de Bel, deve ter sido muito fácil, né? E depois, você deve ter ficado um pequeno grupo seleto, ou seus amigos reais continuam sendo seus amigos? É engraçado. Pergunta essa, hein? Eu acho que em todo segmento tem muitos amigos que se aproximam de você por um determinado interesse. Certo? Isso aconteceu na época de Bel, aconteceu, até hoje acontece. Mas eu sempre, né, selecionei muito meus amigos. Certo? Verdade. Aí, o que acontece? Eu sempre digo assim, olha, eu não preciso de mais amigos. Certo? Porque a minha relação de amigos já me satisfaz. E no outro dia eu escrevi um texto, eu gosto muito de escrever, no outro dia eu escrevi um texto e disse assim, se eu tivesse a oportunidade de voltar ao início da vida e começar tudo de novo, eu queria fazer tudo exatamente igual. Receber as mesmas ingratidões, ter as mesmas mágoas, ter os mesmos amigos, certo? Eu gostaria de ter tudo exatamente, as mesmas alegrias, os mesmos amores, porque foi tudo isso que me fez ser o cara que eu gosto de ser, que é Vadinho aqui agora. Então, se eu tivesse essa oportunidade de voltar, eu queria cometer os mesmos erros, eu queria tudo de novo, porque eu estou muito satisfeito com o que aconteceu até aqui agora, mesmo sofrendo por um tempo, mas ninguém vive sem sofrer, ninguém vive sem tristeza. Então não é só a alegria que comanda a vida da gente. Então é isso, a amizade é uma coisa super, super legal. E eu não tive, nem por momento nenhum, a possibilidade de abandonar um amigo meu por eu ter subido no estágio de sucesso. Todos eles estavam presentes na minha vida e continuam. Esses que foram meus amigos naquele tempo continuam. Agora, aqueles que não foram meus amigos, que foram pessoas simplesmente de negócio, de aproveitamento, eles já não eram meus amigos naquele tempo. Isso você fala muito em relação aos contratantes, né, Vadinho? Porque, como se fala, é muito fácil você vender Coca-Cola, muito fácil vender aquele refrigerante, enfim. Então, o Chiclete, na época com o Bel, era completamente diferente. Claro, não tem dúvida, mas vocês podem chegar lá, vão chegar lá. Os contratantes devem ter, muitos deles, abandonado também o barco, né? Mas você sabe, Jeffrey, que eu também não culpo muito essa parte deles. Porque eu acho que o contratante, a palavra já está dizendo, o contratante, empresário, etc. e tal, é a profissão deles. Eles têm que ganhar dinheiro, é o negócio deles, certo? Eles poderiam ter sido mais gentis, você está entendendo? Eles poderiam ser mais benevolentes e tal. Não foram. Tudo bem, não tem problema. Hoje nós temos uma gama de contratantes. Talvez amanhã ou depois esses mesmos contratantes ajam da mesma maneira, porque o problema dele é o negócio. Eles têm que viver daquilo. Agora, a maneira que é feita é que às vezes machuca um pouco ou não machuca. O Vadinho, na época de Kio, ele estava estourando na Pachanca, né? Sofreu um acidente de moto, bateu o rosto no chão, enfim, ficou muito tempo parado. E surgiram também muitas bandas que copiavam o Chiclete, o repertório Chiclete. Me esqueci o nome aqui agora, como se diz. Cover. Né? E eu sei que isso incomodava muito vocês. Tanto que quando o Bel saiu, muita gente já esperava que vocês fossem colocar alguém deles. O Kio, hoje, ele conseguiu segurar a onda, ele tá bem dentro da banda, ele segue o caminho realmente do Chiclete com Banana, do perfil de vocês? Fez alguma mudança? Não, ele se encaixou na banda e vale ressaltar que o mais interessante é que era um apelo dos chicleteiros a colocação de Kio. Muitos dos chicleteiros mandavam direct, WhatsApp, olha Kio, veja Kio e tal, não sei o quê. E, no dia que nós apresentamos Kio, no Carnaval de 2018, ali na Barra, pela primeira vez, foi uma coisa extremamente
de uma comoção muito grande, a ponto de que eu quase não consegui cantar, chorando, porque a galera gritava: o Chicletão voltou, o Chicletão voltou. Tô lembrado. E foi uma coisa faraônica. Está aí no Instagram do Chiclete, tem esse momento inusitado da vida da gente. Então, perceba-se que ele chegou já sentado no trono, digamos assim, porque já tinha uma grande aceitação por parte do chicleteiro e por parte das pessoas que gostam do trabalho do Chiclete. Já rolou show na mesma cidade, no mesmo palco, em dias diferentes, Bel e o Chiclete? Rapaz, vocês confesso que eu não me lembro, eu acho que não. Se rolou, foi 1 ou 2 nesses 10 anos, não foi uma coisa normal. Essas músicas todas, Vadinho, eram músicas da editora ou eram músicas de Bel? Vocês poderiam, de repente, vetar? Tipo, não vai cantar minha música não, manda de Chiclete. Música de Chiclete. Não, a maioria, uma grande parte, pelo menos eu digo a maioria, mas uma grande parte das músicas do Chiclete com Banana, principalmente aquelas que transformaram o Chiclete com Banana em um grande sucesso, é minha parceria com Bel. A maioria das músicas. Elas foram, no tempo, passaram para pertencer a editoras, certo? Legalmente, eu não sei se existe essa possibilidade de um vetar o outro, que não seria intenção nenhuma de ter essa vetação, mas eu acho que não sei. A editora que autoriza as gravações, e nós já regravamos com a Voz de Kill várias canções, Bel já regravou com outros arranjos músicas que nós fizemos, mas uma grande parte dessas músicas são minha parceria com Bel. Eu tenho parceria com o Bicinho também, com Johnny e companhia. Então é uma grande quantidade de músicas que eu faço parte. O mercado do Chiclete hoje, Vadinho, é Brasil? Está tocando em todos os lugares hoje ou tem assim uma região que vocês estão mais fortes, entre aspas? Não, Brasil, nós tocamos, por exemplo, no outro dia nós fomos em São Paulo, fizemos 3 shows em São Paulo no mesmo dia. Inclusive tocamos no desfile das campeões, terminamos a maratona de 10 shows em 5 dias, entre São Luís, aquela região toda no Carnaval. E saímos de lá e viemos para São Paulo fazer 3 shows. Tocamos no desfile das campeões, meio-dia tinha tocado em outro show, e uma receptividade muito grande mesmo. Então nós temos tocado muito em Minas, em Vitória do Espírito Santo, São Paulo, São Luís, não vou esquecer, o pessoal reclama. São Luís a gente está em casa. São Luís, Maceió, temos tocado muito. Então não existe uma região específica. Agora, diga-se de passagem, Vadinho, que é muito tempo já na música, né? Você ainda tem saco, velho, de estar subindo avião, descendo avião, pegando ônibus, descendo ônibus, faz todos os shows. Quem é da banda Chiclete com Banana hoje, que era da banda e continua hoje, continuam com essa mesma vontade, garotos do Axé Music, da música? Isso, nos Rolling Stones. Rapaz, sempre se falava isso, os Rolling Stones, Chiclete com Banana. Olha, Rei, que é nosso sócio, continua sócio, que era baterista e parou de tocar porque sentiu um problema, teve um túnel do carpo, essas coisas de baterista. E aí ele parou de tocar, mas já parou de tocar há muito tempo, desde quando o Bel estava com a gente. Ele viaja com vocês? Uma vez ou outra. Ele fica cuidando mais da parte aqui. Uma vez ou outra ele viaja. Mas o que é que eu sei fazer de novo na vida mais? Eu tenho o seguinte, eu vou morrer, se é possível, eu morro no palco, certo? Porque é o que eu sei fazer, é o que me dá prazer, certo? Quando eu falei assim, é o que eu sei fazer, entenda assim, galera, o que eu sei fazer, não quero dizer que eu faço bem, eu posso fazer mal, mas é o que eu sei fazer. É subir no palco e tocar aquilo que o Chiclete precisa, né? E amanhã ou depois, aí só Deus vai dizer o destino, alguma coisa que me possibilite de subir no palco novamente, mas por enquanto eu nem penso nessa aposentadoria, nem desistir disso, porque eu acho que o Chiclete tem uma vida muito longa ainda pela Quem está da banda de antigamente? Você tá? Valtinho, nosso percussionista, Dene e Kill. Que quiser até. Porque a gente está conversando aqui como se fosse uma coisa acontecida, que aconteceu no ano passado, ou 3 anos. Tem 14 anos que a gente fez a conta, 2014 para 2020, com 11 anos. Certo? Então, nós estamos conversando uma coisa que parece que é atual, né, que é atual, mas já tem 11 anos. Então, está aí. Vocês se
Se hoje a banda, algum contratante quiser um acústico do Chiclete com Banana, aquele acústico que é 4, 5, 6 músicas, você se modernizou, Vadinho, com as coisas ampliadas, com... como é que os caras falam, rapaz? VS, essas coisas todas. Vocês fazem hoje música assim também? Não. Não, né? Não. E afirmo de viva voz, não. Certo? Você falou com veemência. Com veemência, certo? Eu e o Chiclete com Banana, eu acho que não comporta esse VS para a gente trabalhar. A gente gosta de errar tocando, mas na verdade. Não adianta você ficar soltando o computador ali, o cara ficar dançando ali na frente e você... Eu estou criticando quem usa. Eu quero deixar claro o seguinte, eu não estou criticando quem usa. Cada um tem seu problema e conduz a sua vida como quer. Mas eu não acredito que seja verdadeiro você colocar uma orquestra tocando gravado. Então eu vou fazer, em vez de fazer o VS de uma guitarra ou de um contrabaixo, etc e tal, faz logo um playback, cara. Você tá entendendo? Bota logo tudo lá e você vai para o microfone fazer. Por que eu tenho que tocar um instrumento e outro instrumento sair do computador? Certo? Tudo precisamente. Hermeto Pascoal disse uma frase que diz assim: mesmo na partitura, uma música nunca é tocada igual 2 vezes. Porque depende da emoção, depende até do erro, depende do andamento, do seu estado de espírito. E quando você tem uma máquina regendo aquilo que você tem que fazer com coisa, eu acho que perde um pouco da emoção, perde a verdade da sua emoção perante o público. Eu não acredito nisso. Enquanto o Chiclete tocar, não é a nossa intenção, em hipótese alguma, colocar VS. Eu acho que se você está precisando de mais um músico, de mais um instrumento, contrata um cara para botar ali, botando para fazer aquilo que o computador está fazendo. Eu sei que muitos caras modernos que vão me criticar, porque eu estou falando isso, mas eu não escondo a minha verdade, não. Eu quero dizer isso, eu não gosto de VS. Pois é, nosso querido Vado Marques, Vadinho do Chiclete com Banana, tá aqui com a gente. Rapaz, você continua jovem como sempre, velho. Se cuida muito, Vadinho. Faz malhação, nutrição, seus exames normais. Como é que tá você nessa área médica? Os exames normais, né? Mas a preguiça é maior do que a vontade para me dedicar à malhação mesmo, como eu deveria, que o exercício físico eu acho fantástico, mas eu sou muito preguiçoso, certo? E alimentação também, são 6, 7, 8 picolés na noite antes de dormir. Rapaz, eu adoro picolé. É sério, Vadinho? Eu tenho um freezer lá em casa só cheio de picolé. Rapaz. É chocolate, é picolé, etc e tal. Aí ontem eu me pesei. Aí eu me assustei, eu disse, rapaz, eu cresci 5 quilos, eu tenho que fazer alguma coisa para diminuir esses 5 quilos. Mas eu sou muito relaxado para isso. Isso daqui foi um biotipo mesmo. Eu vou contar uma história para você. Quando eu tirei minha primeira carteira de habilitação de motorista, eu tinha uma cara de menino. Quando eu comecei a dirigir carro com 17 anos. Eu não podia, mas eu ficava fugindo, pegava o carro e ficava fugindo da polícia. Para não... Quando eu doido, tirei minha carteira de habilitação. Cara, eu tinha uma cara tão de menino, na época, com 18 anos, que eu ficava torcendo para que o polícia me prender, para eu mostrar minha carteira aí. Ninguém parava. Velho, é verdade. Ô, Vadinho, a gente sempre via você com sua Mercedes preta, andando em Salvador. Como é você hoje no dia a dia, cara? As pessoas... você sai na rua, você vai a shopping, cinema, teatro. Como é você hoje no dia a dia? Vou e tenho que passar pelas coisas que acontecem com todo mundo, né? Um para, tira uma foto, outro para, conversa com você, diz, pô, sou seu fã, tal. E você vai levando. Eu tenho o maior prazer em tirar foto, bater papo com essas pessoas que gostam do nosso trabalho e que se dizem fãs mesmo. E você entra numa loja, às vezes, ninguém fala nada com você, mas você só vê o pessoal comentando, o cara é do chiclete, o cara é do chiclete. E eu estarei sempre com o coração aberto para dar autógrafo, tirar foto, etc e tal. Por quê? Tem muitos artistas que, há um momento... eu estou no restaurante almoçando, aí chega uma pessoa, às vezes uma criancinha, aí olha para você vai tirar uma foto comigo? Eu paro,
com o maior prazer de almoçar, de jantar, o que eu estiver fazendo, eu vou tirar foto. Tem artista que fala, depois que eu acabar de almoçar. Não, meu amigo, a foto para mim com aquela pessoa que está me pedindo é mais importante do que o almoço. Porque eu trabalhei minha vida, foi exatamente para isso. Porque agora eu vou negar. Eu quis trabalhar para ter sucesso, o sucesso foi fruto do trabalho, certo? Eu não fiquei me escondendo, eu me expus perante a mídia e tal. Então o cara tem que receber todo o carinho da minha parte, isso não tem a menor dúvida. Ô Vadinho, você vai estar trazendo uma novidade bem bacana, que é a volta do Chiclete a um bloco de carnaval, num trajeto, num circuito que vocês fizeram muito sucesso na época do Chiclete com Banana, que é o Campo Grande. Como é que surgiu essa ideia? Como é que... E a expectativa de vocês para essa volta, que pode ser uma volta, não vai ser uma super volta? Nós sempre... Aqui é meu alarme, viu? Parou. Nós sempre gostamos muito da Avenida. Foi ali que começou tudo pra gente, né? A Barra foi por osmose depois, e qualquer mudança no carnaval é o povo que faz. Certo? Eu tenho muito medo de quando os órgãos públicos querem dizer, vou mudar o carnaval para tal lugar. Vou te perguntar sobre isso. Certo? Aí, sim, então a Avenida sempre foi o retrato de tudo do carnaval. Deu tudo para a gente, nas grandes lembranças. E hoje eu acho que com o crescimento do carnaval, é claro que ele tinha que buscar outros afluentes ali pela região, como foi para a Barra, etc. Mas a Avenida, para mim, ela é o concurso. Eu gosto muito. Não existe coisa melhor do que aqueles camarotes. São os apartamentos. Os apartamentos, aqueles camarotes fixos, permanentes, naturais, já existentes. O pessoal nas janelas, com as faixas, e etc. Eu tenho uma infinidade de fotos, Chiclete e tal, todo mundo ali na Avenida 7. A Avenida 7 tinha aquela disputa, a gente com o Ricardo Chaves, porque Ricardo Chaves Bahia, e aí ele deixava, a gente passava e a gente chegava na avenida, tinha um prédio que era todo Vitória e um prédio que era todo Bahia, naquele lugar, né? Aí Ricardo Chaves, a gente passava, tinha um fio, a gente deixava um bilhete para Ricardo Chaves pendurado. Que legal. No fio, e quando ele chegava ali, abria o bilhete, a gente toca aí a música do Bahia. E uma brincadeira assim. Aí a gente brincava com o pessoal do Vitória, as duas torcidas, os dois apartamentos, todos embandeirados. Isso não tem preço, rapaz. Eu tenho foto disso tudo, é fantástico. Então a gente brincava muito com os artistas na avenida e aí depois começaram a tirar a Carlos Gomes, né? Isso. Aliás, começou a superlotar a avenida e ela tinha que crescer para outros lugares. Ô Vadinho, a contagem regressiva, né? A gente está aí um mês de São João, depois é o verão. Viu, querido Igor? Era assim. As bandas faziam músicas no primeiro semestre, depois a partir de julho vinham com 2, 3, com exceção do Chiclete, que os caras eram 3, 4 músicas por verão, você não sabia qual era melhor. Me lembro perfeitamente, a fila andou, 100% você. A gente lançava primeiro na Itaparica, né? E aí, Vadinho me ligava, fica aí na expectativa, Nádia, fica na expectativa porque vai lançar música aí em primeiríssima mão. Rapaz, era fantástico. Como é que vocês vão se preparar para essa volta, Vadinho? O que é que vocês querem fazer nesse próximo semestre? Vocês pensam em fazer apresentações em Salvador, música em rádio, DVD, enfim. Como é que vocês vão fazer esse planejamento? Para chegar, cheguei. Veja bem, nós estamos agora mirando com algumas propostas. Vai tocar no São João? É isso, algumas propostas e Gabriel tá negociando algumas coisas para o São João. Como sempre tocamos, né? Fizemos muitos shows durante São João. Vale ressaltar que muita gente sabe também, se não sabe eu vou dizer agora, o Chiclete com Banana tem uma ligação muito com a música do São João, com o forró, com o galope, etc. Porque nós temos, por exemplo, eu tenho uma música com parceria com Johnny, que ela se chama Balão Dourado, é a música mais tocada até hoje no Norte e Nordeste durante o Carnaval. Sonhei que eu era um balão dourado. Essa música é uma das mais tocadas ainda. Tem a zoadinha do Cifrão aí? O Cifrão até hoje aí, amigo. É uma das músicas mais tocadas. Aí eu tenho músicas
Aí tem uma música No Lume da Fogueira, que é de Também... Missinho. Ah, tá. Certo? Então, mas nós caminhamos com essa. Nós gravamos um disco chamado São João de Rua, com músicas fantásticas, Tarek Mariola, etc. Esse disco, esse CD, nós gravamos, foi uma vendagem estupenda e toda vez a gravadora lançava ele novamente, o mesmo disco. Então nós temos muito a ver com São João, a verdade é essa, porque nós gostamos muito da música nordestina. Não é o nosso forró, não é o forró do Aviões do Forró, etc. Porque o forró deles é um forró já estilizado, o saxofone, botaram saxofone. O nosso forró é aquele forró lá Luiz Gonzaga, bem raiz mesmo. E por isso nos facilita muito tocar durante o período de São João. Então a nossa meta agora é o São João. Logo depois do São João, aí sim vamos trabalhar em parceria com o pessoal dos internacionais, todo o processo de eventos que vem a ter com os internacionais. Eu acho que eles estão com uma ideia muito boa. Eu vou até dar um spoiler aqui. Isso aí, spoiler. Vou dar um spoiler aqui. É que a gente conversando com eles, você se lembra da Moraria. A Moraria era a sede dos... Quem não ia, ou quem não vai ali para a Moraria comer lambreta? Lambreta. E a sede dos internacionais. Está voltando para lá? Ela tá lá mesmo, no mesmo prédio, a sede. E tem também, não mais de Pepe, porque Pepe não sei, mas tem um bar de lambreta lá que é campeão. E a Moraria também se transformou em um encontro de noite com bares abertos e tal. Então eles querem, é a ideia deles, do pessoal, a galera jovem internacionais, transformar a Moraria talvez o Ponte do Chiclete. Um ponte como o Santo Antônio, Saúde, hoje em dia, eles estão com essa ideia, fazendo alguns eventos, fanfarra e tal. Foi uma coisa, eu estou dando spoiler aqui, não sei nem se deveria dar, mas Emerson, Bolhosa, segure aí que eu já dei. Mas eles querem fazer esse negócio lá na Moraria e seria uma coisa muito legal se eles fizessem, seria um ponte. Como é que vai ser você, haja coração, voltar a um bloco que você participou durante muito tempo, ao circuito que fez vocês e com a sua banda, cara? Vai ser super gratificante, certo? Confesso que Vão passar quantos filmes aí na cabeça? Cada local ali vai ser um filmezinho, com certeza. Vai ser extremamente gratificante, primeiro porque nós vamos reviver histórias em cada curva que o trio fizer ali vai ser uma visão do que passamos, mas nós vamos mirar também em tudo que pode acontecer de novo, certo? Nós queremos muita coisa nova nos internacionais esse ano e eu sei que vai acontecer. Então, e nós vamos fazer um desafio de que a Avenida, tem o Tchan no domingo, que vai ser um espetáculo também, tenho certeza. Os meninos também são do bem, têm uma energia muito positiva para levar a galera. Eu acho que vai ser nota 10. Eu não tenho dúvida, não tenho a menor dúvida que vai ser nota 10. O sentimento que pode passar na cabeça pode ser aquele: tô vivo, continuo aqui, é minha marca, eu sou o Chiclete com Banana? Não será esse sentimento tô vivo, não, porque esse tô vivo eu estou vivo desde 2014. Você está entendendo? Desde quando eu tinha problema, eu dizia assim, eu estou vivo. E não estou vivo, estou aqui. Não vai ser bem isso, não. Vai ser uma recordação de alegria com a visão totalmente do futuro. Você está entendendo? Essa que vai ser, com certeza, a sensação. Você tocou num ponto importante, Vadinho, o futuro, né? Eu vou te falar uma coisa. O adolescente, poucos ouvem a música baiana, o Axé Music. Como também ouvem pouco sertanejo, eles ouvem outro tipo de som. Então vocês precisam projetar realmente o Chiclete com Banana para o futuro. Como é que vocês acham que o Chiclete com Banana vai estar amanhã? Olha, Jeff, por incrível que pareça, vou dar porque o global que a gente assiste e vê é uma coisa que ele talvez precise ser explicado detalhe por detalhe. Você imagine, o que eu gravo de mensagem para a gincana do Marista, do Vieira, e etc e tal, é estúpida. Hoje mesmo eu vou sair daqui e vou gravar uma para a equipe Dama, certo?
Vou sair daqui para gravar. Então você perceba que esses colégios dos meninos estão olhando, pedindo a gente para te gravar. Eles não se negam a curtir o Chiclete com Banana como se o Chiclete com Banana fosse uma coisa do passado, não. Eles olham o Chiclete com Banana como uma coisa atual. O que eles, 14, 15 anos, é que não podem ir para o show do Chiclete com Banana, porque a fiscalização do pai, hoje o mundo não está tão... Hoje é difícil você ter um bloco como o Nana Banana que nós tínhamos, que era um público de 15, 17, 18. Não existe bloco dessa cidade hoje, mas também por quê? Porque os pais já dizem assim, rapaz, a segurança, já ficam mais preocupados, etc e tal. Então, peraí. Mas a quantidade de adolescentes, jovens, que procuram a gente para fazer isso, para participar de gincana, para gravar vida, é muito grande. E tem outra parte. Todos esses meninos, outro dia uma menina me surpreendeu, eu posso mandar até o vídeo para você, ela cantando mais de 10 músicas do Chiclete com Banana. Sabe por quê? Ela nunca foi no show de Chiclete com Banana. Mas o pai dela é um chicleteiro raiz que só toca Chiclete com Banana na casa dela, ela aprende, gosta e vai, e fica. Você está entendendo? Então a gente não tem essa visão de assim, eu tenho que fazer... pensar no futuro, que eu tenho que voltar para a juventude, não, eu tenho que fazer um trabalho que ele seja linear, que vai atingindo as pessoas normalmente. O dia a dia do Chiclete com Banana hoje, Vadinho, vocês fazem ensaios, o repertório, vocês... É exclusivamente chiclete, vocês estão tocando tudo, como é que está isso hoje? Fazemos o que fizemos o tempo todo. Quando a gente termina a época do carnaval, do verão, a gente vai pegando as melhores músicas do carnaval e insere, vai inserindo no contexto da gente. Como também nós temos uma mania de chegar no show da gente e dizer assim, quem passou o carnaval na Bahia? Vou dar um exemplo. A gente fala, levanta o braço, assim, então nós vamos mostrar músicas de alguns artistas, amigos nossos, que fazem o Carnaval da Bahia junto com a gente. Aí nós tocamos Pequena Eva, tocamos Praeiro do coisa, tocamos Mila, tocamos os grandes sucessos que pairam no Carnaval e no Verão da Bahia, que eles não morrem. Certo? Música do Araqueta, aí tocamos, quer dizer, num repertório que você tem 40 músicas num show de 1h30, 2 horas, você toca 8 músicas de artistas daqui. Você continua fazendo a interlocução para no momento de... Não tem jeito. Ô Igor, que figura excepcional. Rapaz, quando o Chiclete parava para... porque eu não vejo muito tempo Chiclete, aí eu uso o termo parava, mas quando o Chiclete para, assim, o momento do que eu tomar uma água e tal, aí vem Vadinho. Boa tarde, alô chicleteiros, rapaz, isso é excepcional, velho. Aí você diz assim, ó, Vadinho tá falando. Continua, Vadinho. Sim, porque é uma conversa que tem diretamente com o público, né? Ele está ali embaixo, quando a banda para, dá um intervalo assim, um intervalo rápido, né? Aí você se comunica, você fala com a galera, você fala da festa da cidade, como é que tá. Aí, olha, o patrocinador foi esse, tá, o patrocinador aqui também, a gente brinca com tudo. Por falar nisso, acho que a sua função agora vai ser importante, né? A relação do Vadinho Chiclete com Banana com os patrocinadores. Os grandes patrocinadores da época do Chiclete com Banana devem apoiar vocês agora nesse carnaval, né? A gente já espera. está... A gente espera que... Não está ainda, porque isso foi semana passada para cá. Você vê que as notícias saíram semana passada, foi quando nós sentamos com a diretoria e batemos o martelo. Mas já vamos começar a articular as possibilidades. Você vai para a linha de frente? Jeffrey, eu acho que na linha de frente não. Vai o nome assinado, certo? Mas alguém vai trabalhar por isso. Nós temos o pessoal, quem muito trabalha com a gente nesse lance, já vem trabalhando há um tempo, o pessoal da Inova Mídia com o Bruninho, que é filho de rei. Tá. Entendeu? Eles vão ser... não sentei nem com o Bruninho ainda, porque o Bruninho, a Inova Mídia cresceu tanto que agora está em Portugal. Um espetáculo a Nova Mídia em Portugal. Mas Bruninho, como é filho de rei e conhece muito dessa área, ele com certeza vai estar do lado da gente. Vadinho, você tem uma experiência enorme no Carnaval de Salvador. Sua avaliação do nosso carnaval, sua avaliação se Salvador precisa de mais um circuito, sua opinião. Aí sim, eu acho, eu acho que ele tem que ser um pouquinho repensado, o carnaval. Não vou aqui ser o dono da verdade, não, mas eu acho que o carnaval é uma coisa muito grande
para só começar a se pensar no carnaval faltando 4 meses. É ficção quando dizem que o Conselho de Carnaval se juntou logo depois do carnaval, se juntou para discutir carnaval. Não se juntou nada. Sabe? E se juntou, não resolveu nada, não mudou nada, não botou proposta nenhuma para fazer algum tipo de alteração. Eu acho que quando passa o carnaval, como o carnaval é tão grandioso, eu acho que já deviam se sentar logo para ver onde aconteceu as falhas, etc. E tal, não sei o quê. Eu acho que vai ser necessário um outro circuito. E o que me preocupa, não sei, eu não trabalho atrás de uma carteira, mas só sei que, historicamente, o órgão público não decidiu o local do carnaval. Nunca na Bahia. O Carnaval da Bahia, historicamente, vinha dali, Rua Chile, Praça da Sé, subia um pouquinho a Ladeira da Montanha, o povo foi empurrando a Carlos Gomes e os órgãos públicos foram acompanhando. A Barra começou como? A apresentação do trio do Trás-os-Montes, não tinha nada de carnaval, a apresentação do trio do Eva, um fazia em um domingo, outro fazia no domingo, juntava aquela turma toda, e aí foi crescendo. Os internacionais inventou um domingo sair da Ondina para Barra, de camiseta, foi assim que o carnaval da Barra foi pegando. Aí os órgãos públicos vai apanhando. Você diz assim, vamos fazer ali, decididamente, não acho que, por exemplo, vou dar um exemplo, já tentaram fazer no Grito com a ideia de Carlinhos Brau levar para o comércio. Isso. E não deu certo, porque o público não foi. Por que dá certo Santo Antônio, a saúde? Alguém estipulou aquele movimento de Santo Antônio, saúde? Não, é o público que vai. Aí tem que ter essa comissão que fique atento para isso, para ver como é que pode ir empurrando para lá. Aconteceu no carnaval do ano passado, eu soube que teve que a polícia impedir das pessoas entrarem na Ondina por causa da superlotação. No carnaval de 2024. 24. O sábado. Isso. Então, isso já é preocupante. Certo? Eu sempre digo, tudo tem, em todo lugar do mundo, certo? Tem, como a polícia tomou a precaução do excesso de pessoas, o governo, sei lá, tem que tomar essa providência para não, em cima da hora, não ficar aquela coisa desprogramada. Para, urgente, porque deu lotação. Não, qual é o processo que vai acontecer? Você está dando para ter isso. Então, tem que pensar muito no carnaval e eu acho, vou dar um exemplo. Esse é crucial para mim. Você chega nos órgãos de contrato carnaval, você é contratado, é negociado nas vésperas do carnaval. Aquele artista, você está entendendo? E tal, não sei o quê. Não é assim uma coisa programada, vai ser esse artista. Aí entra também, me desculpe, a hora política das coisas, que cada um quer agradar todo mundo e tal, e fica esse maneado. Mas o carnaval é muito grande, cara. É a maior festa popular do planeta, Jeffrey. Então a coisa tem que ser muito bem pensada e não pode ser uma comissãozinha de 6 pessoas, não. Tem que ter uma coisa muito grande. E ouvir os artistas também, né? Ouvir os artistas, ouvir os artistas, os cantores, para saber qual é a dificuldade que eles sofrem. E ouvir também pessoas que viveram ou vivem o carnaval. Certo? Vou dar um exemplo. Você, um cara que você trabalhou em rádio, você sempre participou, você já transmitiu o carnaval, você tem uma noção de coisa. Alex Amaral, estou dando exemplo assim, pessoas que são várias. O que é que pode ser mudado, o que é que pode ser aproveitado, etc. e tal, para seguir, mas eu acho que tem que... Por falar em Alex Amaral, você recebeu alguma proposta durante esses anos de tocar nos camarotes, Adil? Ou preferiu não tocar? Nós tocamos no camarote de Alex Amaral, tocamos no Planeta Band, tocamos em outros camarotes também, no mesmo carnaval que a gente tocou aqui, a gente encerrou com o Vovô e fomos tocar nos camarotes, 2 ou 3 camarotes nós já tocamos aqui. Talvez volte a tocar esse ano novamente, porque como a gente tem os internacionais, está aqui, a gente possivelmente... Você já pensou... Ou vai pensar só no dia, no momento, o que você vai falar no Campo Grande? É no momento, ali é no momento.
Vai engasgar? Pode ser. Rapaz, porque pode ser tudo. Jeff, é aquele lance. É um momento. É na hora. Eu nunca programei nada que eu falei ali no Campo Grande. Sério, até que eu já falei algumas coisas bonitas. Mas eu nunca programei, porque na hora, o que você assiste, o que você está vendo, faz você mudar totalmente o que você ensaiou para falar. Certo? Então, é na hora que eu falo. Vai ter que estar muito bem preparado. Curiosamente falando, você toma uma cervejinha, um whiskyzinho, um vinho durante o carnaval? Nos shows? Sim, mas é tudo muito moderado. Há mais tempo no início eu tomava mais. Hoje, aí eu brincava assim, quando a gente tocava na avenida com o Camaleão, era assim, o Camaleão vinha para Barra, mas tocava um dia na avenida. Depois foi que ele desceu todo, mas sempre tocava um dia na avenida, por algum tempo ficou assim. Eu acho que era terça-feira que ele ia para a avenida. A gente tocava todos os dias na Barra. Então eu desço a avenida toda na base da água. Quando eu virava Carlos Gomes para subir a Carlos Gomes, me dá meu uísquezinho. Mas não trouxe serviço, eu tomo uísque. No show é assim, um show de 2 horas. 1 hora eu estou na água. Quando bateu 1 hora lá, me deu um uísquezinho. Aí eu só tomo 3 doses de uísque. Ô, Vadinho, e seu contato com os meninos da Central do Carnaval ainda continua, não continua? Tranquilo, são meninos excelentes. Inclusive, na época do Voa Voa, já a gente com o Kio e tal, eles foram parceiros da gente, ajudaram muita gente, Tinham, Dolfo, Marcelo, todos eles. A gente continua na mesma vibe. Vocês pensam em ter o bloco de vocês? Voltar a ter? Eu acho que não. Eu acho que não, porque... Tá caro, né, Vadinho? Tá caro e dá muito trabalho. Eu prefiro o cara contratar gente e a gente tocar. É exatamente aquela história ali, Jeff, quando eu falei. Eu disse a Barão, você viciou a gente mal. Foi levar a gente da Bahia, de Salvador, para os outros estados. Você entendeu? Jeff, se você computar o que eu vou ganhar aqui... Não tenha nem dúvida. Você entendeu? O que eu ganho lá fora... E vou dizer uma coisa a você, eu chego para uma multidão de gente tocando, eu toco 2 horas no trio, sabe por quê? Porque eles botam outra atração, e aqui eu tenho que fazer 4, 5 horas. Tudo bem, é um prazer para a gente, mas se você botar na balança, lá fora estava sendo mais financeiramente e de desgaste, responsabilidade e tudo, mais tranquilo. Mas a gente gosta de ousadia e está nos internacionais esse ano. A carteirada de Vadinho na época de Bel deve ser diferente de hoje ou ficou igual? Como é a carteirada? Sou Vadinho do Chiclete. Antigamente, não tenha dúvida nenhuma que eu acredito que a porra vem Vadinho. Hoje continua igual? Eu acho que continua, porque, na verdade, pelo menos eu nunca usei a carteirada. Eu já fui beneficiado por fazer parte do Chiclete. Não só eu, todos os integrantes do Chiclete com Banana, Valtinho, Dene, chegavam no determinado lugar, tudo era muito mais facilitado. É facilitado até hoje ainda. Entendeu? Até ladrão. Vou dar um exemplo. Valtinho foi fazer uma participação, se eu não me engano, foi fazer uma participação com aquele menino Saul, do violão, Saul Barbosa. Saul Barbosa, quando vivo, ali na Vitória, naquele teatro, e Saul chamou o Valtinho, e o Valtinho levou uma conga lá para fazer uma participação com ele. Quando o Valtinho saiu, estava saindo ali na Vitória, eu fui botar as congas no carro para levar embora. Abriu uma mala, botou. Quando ele já estava dentro do carro, o assaltante veio e fez assim: me dá aí a chave do carro e sai do carro. Aí o outro olhou e fez: rapaz, esse é Valtinho do Chiclete. Aí o cara: vai embora, vai, eu adoro vocês, vai embora. Então, você vê que até isso facilita para a gente. As pessoas, ainda na sua maioria, Vadinho, lembram de vocês, tem boas lembranças do Chiclete? Sim, tem. Sentem saudades? Sim, porque, veja bem, quando eu vou para fazer um show, aí tem assim, quando a gente termina o show, tem aquela fila de pessoas para tirar foto. Entre pessoas que talvez não tenham acompanhado a trajetória do Chiclete com Banana, tem pessoas que acompanharam mesmo. E quando aquela pessoa entra no camarim para tirar foto com a gente, puxa, cara, é choro para lá, abraço para cá, recorda aquilo ali, tudo com a gente ali. A gente está conversando com Vadinho do Chiclete com Banana, que trouxe a grande novidade, matar saudades aqui da gente, de tanta amizade, de tantas coisas boas, de a volta do Chiclete no Bloco Internacionais, na segunda-feira de Carnaval 2026.
Tem alguma lembrança sua de empresário, de artista, seja qual for, do Chiclete com Banana, que vai ficar pra eternidade, que jamais você vai poder esquecer? Algum momento desses seus shows, algum momento de cima de trio, algum momento de, enfim, na sua vida? Jeffrey, foram vários momentos que nós passamos. E como é longo, a trajetória da gente, muito longa, é até difícil você pontuar assim um mais. Você está entendendo? Tivemos muitos episódios de você... Eu sempre digo, se o artista não se arrepiar na hora que ele vai subir no palco, é melhor ele sair da carreira. Ele tem que se arrepiar no camarim. Tem calafrio na barriga? Você fica tenso e aquele dá aquele assim, rapaz, pode ser em qualquer show. Se não sentir essa pressão, a hora que subir no palco, quando o cara anuncia lá, com vocês agora, Chiclete com Banana, se você até chegar no primeiros 5 minutos de palco, para você relaxar e você entender... Largue tudo, vai embora para casa dormir, que sua praia não é mais aquela. Você tem que sentir essa emoção. Tem um momento muito especial da gente, foi quando o Wilson, que você bem conhece, no ano que o Wilson inovou o som do trio elétrico todo, certo? Que o trio, para quem não sabe, o trio elétrico era com aquelas bocas sedãs, aquelas bocas que ficavam em cima de postes de microfone, alô, né? E o Wilson criou a sonoridade transistorizada, com caixas de som que era usado em teatro, toda uma tecnologia que o Wilson colocou lá, mesa de som e tal. E Carlinhos Najá, Lula, que era presidente do Trás-os-Montes, eles que fizeram investimento financeiro, porque a gente não tinha grana naquela época nem para fazer. O Wilson tinha um projeto. Mas eles foram ouvir Orlando do Tapajós. Orlando disse, não vai dar certo, porque trio chove, tem que ser instrumento valvulado, amplificador valvulado. Foi ouvir o nosso querido Ormar. Ormar também disse, não vai dar certo. Mas o pessoal do Trás-os-Montes acreditou e financiou o coisa. E o Wilson instalou o som todo. Recolhemos o bloco Trás-os-Montes e dissemos assim, vamos voltar para a avenida, já para o povão, porque a gente tocava por prazer mesmo, não tinha cansaço. Vamos embora. Aí descemos para a avenida. Chegou na Praça Castro Alves, no encontro de trio, tinha trio Tapajós, Novos Baianos, Dodô e Osmar, e um outro trio lá que eu não me lembro, e a gente não tinha nem lugar onde entrar. A gente foi empurrando assim a galera e parou ali, ficou. E ninguém falava, tocava um, tocava outro. Quem era a gente para chegar na Praça Castro Alves? Trás-os-Montes era um bloco da Barra, certo? Agora, os reis da praça eram eles, os Novos Baianos, Tapajós, do Ormar. Resultado que tocou toca agora, Ormar, tocava Ormar, toca aí agora o Novo Baiano, e a gente ele calado. Aí o Ormar falou assim, vamos dar o som agora, como fosse a palavra agora, para ouvir o som dos meus filhos dos Trás-os-Montes. Eu estava conversando com o Armandinho Macedo isso, na matéria que a gente fez para a TV Bahia. Aí vem o que você falou da locução. Aí eu fiz assim, peguei o microfone, fiz, é isso aí, minha gente, esse é o trio show Trás-os-Montes com a banda Scorpion, ainda a banda Scorpion. Cara, a Praça Castro foi um som, perante ao som deles. Sonzão, né? Era um som estupendo, perante os sons deles, que tudo de boca sedã daquele negócio. O irmão olhou e fez assim, baby, com o senhor fez, meu Deus, o que é isso? E aí o irmão fez, meus filhos e tal. Aí Missinho tocava com a gente. Aí Missinho a gente tocou a música. Loucura. Aí pronto, rapaz, o que Moraes Moreira estava no trio de Ormar. E aí a galera pediu muito para que Moraes Moreira viesse pro trio da gente para cantar. E aí ele passou no meio da cabeça da galera para cantar para a gente. Esse momento foi um momento extremamente inesquecível na vida da gente, certo? E um outro momento também foi um dia que, numa apresentação de um trio do Trás-os-Montes da gente, ali na Barra, não era nem carnaval ainda, nem existia o carnaval, quando tinha falecido um diretor do Trás-os-Montes, Otávio, era um cara que a gente gostava muito,
e ele faleceu e a gente teve que sair com coisa, e a gente cantou Olhos Negros, Cruéis Tentadores de Meu. Naquele dia, a Praça Castro Alves, você sabe que ia tocar uma música, a Praça Castro Alves, porque ele era muito querido na Barra. A Praça Castro Alves, não, o farol da Barra ficar parado sem ninguém se mexer, e a gente cantando essa música, Bel cantando essa música. Foi também de As Lágrimas Vindo nos Olhos e Pois é, pessoal, estamos finalizando a edição do seu programa Sem Cortes, às terças-feiras aqui. Cada convidado excepcional, cada aula, cada aprendizado, lembranças. E hoje a gente trouxe aqui um querido amigo de muito tempo, que eu agradeço muito pelo aprendizado. Fiquei 7 anos com ele lá na Rádio Itaparica, montamos vários projetos, programas e convivi. Subi uma vez no Trio do Chiclete, uma no Pré-Caju, porque meu amigo não tinha como subir, né? Não tinha como, e eu também não ia ficar pedindo, incomodando aos caras, né? Sem problema. E assim, muita saudade, Vadinho, da nossa parceria da época da Rádio Itaparica, da amizade. Queria dizer para vocês que é muito bom a volta do Chiclete ao Carnaval de Salvador em um bloco, e não tenho dúvida nenhuma que o retorno vai ser triunfal. O retorno para quem não tinha ideia e não tinha conhecimento de que o Chiclete continua o trabalho de uma outra forma, tocando em outros lugares, né? Mas vai abrir, não tenha dúvida nenhuma, os mercados que até nesse exato momento talvez não tivessem ainda imaginado o quanto o Chiclete tá bem agora, mais do que nunca, no Carnaval de Salvador. Obrigado, Adil. Jeffrey, obrigado a você. Tudo de bom para vocês, Adil. Obrigado a você, obrigado. Eu quero dizer a você que o meu carinho, minha consideração por você também é muito grande, por toda a sua família, que é uma família muito especial, de uma importância muito grande para a sociedade, né, para a vivência da nossa querida terra. Desde seu pai e seus irmãos, todos, vocês são exemplo de família. Obrigado. E foi muito bom também lá botar com vocês naquele tempo lá na rádio. E eu desejo também para você muito sucesso, mas sempre que toda vez que eu giro ali, no rádio, na televisão, eu estou vendo Jeffrey Ataíde. E muito obrigado pelo convite. Eu espero que o pessoal goste das besteiras que eu falei por aqui. Excepcional. E agradecer a toda a equipe que está fazendo essa... Nosso querido Igor aí no áudio, na técnica. Um abraço, Igor. Nosso Ricardo Luzbel, que está viajando. Grande Ricardo, um abraço, Ricardo. Toda a equipe aí do Bahia Notícias. E mandar um beijo para a Fábio, que eu tinha perdido o seu contato. Tem no Instagram, disse, quero falar com o Vadinho, ela mandou o telefone, a gente manteve esse contato. Pessoal, acompanha a gente aí nas redes sociais. No YouTube, nosso programa Sem Cortes. A gente esteve aqui hoje com Vadinho Marques, trazendo as novidades do Chiclete com Banana. Beijos e queijos, fui!